A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, entrando aqui para deixar uma mensagem da parte de Deus, que se encontra em Gênesis, capítulo 17, que diz assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Louvado seja Deus. E o versículo 17 diz assim: Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho e conceberá Sara na idade de 90 anos. Aleluia. Versículo 11. E era Abraão e Sara já velho e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu-se Sara? Dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor ao tempo determinado? Tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui no capítulo 17, aleluia, do livro de Gênesis, a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, que Deus, aleluia, ele escolhe, aleluia, se apresentar para Abraão, aleluia, e ele diz: Abraão, anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito, aleluia, louvado seja Deus, e eu farei um concerto com você, aleluia. No capítulo 17 do início, aleluia, do capítulo 17 do livro de Gênesis, aleluia, Deus diz: anda na minha presença, Abraão, e seja perfeito, e eu porei o meu concerto entre ti e mim, e te multiplicarei grandiosamente. Então Abraão, aleluia, sobre o seu rosto caiu em terra, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu concerto contigo, e serás o pai de multidão de nações, e não chamarás mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão, aleluia, de nações te tenho posto, aleluia. Louvado seja Deus. Deus aparece, aleluia, louvado seja Deus, para Abraão, faz-lhe uma promessa, só que Abraão desacredita, aleluia. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que Abraão, ele ri, aleluia, louvado seja Deus, no capítulo 17, do versículo 17, aleluia, também, a Bíblia diz que Abraão, ele ri. Ele desacredita, aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia também vai dizer no capítulo 18 do livro de Gênesis, do versículo, aleluia, 12, que Sara também ri, quando Jesus diz que Sara dará um filho, ou dará à luz um filho, aleluia. Louvado seja Deus, de Abraão, aleluia. Só que Deus, ele não mente na sua palavra, aleluia. Só que Deus não mente para ninguém quando ele lhe faz promessa, aleluia. Talvez você já está ficando velho, aleluia. Talvez você está vendo, aleluia, o tempo passando, aleluia, e está desacreditando. Louvado seja Deus. Talvez você está vendo muitas pessoas, aleluia, avançando na sua frente, aleluia. Talvez você está vendo pessoas, aleluia, louvado seja Deus, que passou na sua frente, foi chamada por último, mas, aleluia, já está na sua frente por primeiro, aleluia. E essas coisas talvez estejam entristecido o seu coração, aleluia. Mas nessa manhã, louvado seja Deus, de sábado, eu vim aqui logo cedo como boca de Deus, aleluia, para dizer para você, aleluia, uma mensagem da parte de Deus. Não inquieta o seu coração, aleluia. Não entristeça o seu coração, porque o mesmo Deus que lhe fez a promessa no início, aleluia, ele é fiel para cumprir, aleluia, louvado seja Deus, a promessa, ainda que esteja já perto do final da sua vida, da sua história na face dessa terra, aleluia. Porque a Bíblia diz que Abraão já era velha e avançada idade. Sara também, a Bíblia diz que quando o Senhor aparece para Abraão, Abraão tem 99 anos. Quando Abraão se torna pai, agora Abraão está com 100 anos. Louvado seja Deus. E Sarai com 91 anos. Aleluia, louvado seja Deus. Então quer dizer que para Deus cumprir promessa não importa a idade, não tem dia, nem tem hora marcada. Mas quando ele marca o dia, marca a hora, ele é fiel para chegar no tempo. Aleluia, louvado seja Deus.
Só que a Bíblia diz que para Abraão, aleluia, ser pai, aleluia, de nações e multidão, de raça e de língua, a Bíblia diz que agora Abraão, ele vai ter que obedecer à voz de Deus. Ou seja, Abraão agora não vai fazer a sua própria vontade, não, aleluia. Abraão agora vai ter que andar debaixo da ordem de Deus, debaixo da palavra de Deus, aleluia. E Deus diz assim: Abraão, anda na minha presença, Abraão, e seja perfeito, aleluia, louvado seja Deus. E eu farei um concerto com você e com a sua, aleluia, família, aleluia, ou seja, a sua casa. Porque Abraão não tinha ainda família, Abraão só tinha ele e a esposa, já era a família, mas faltava um filho, aleluia, para ser a família de verdade, aleluia. Louvado seja Deus. Talvez você esteja já casado, esteja já casada. Aleluia, louvado seja Deus. Você tem pedido um filho a Deus e Deus ainda não lhe deu. E isso está lhe incomodando, mas eu quero dizer para você, aleluia. O que você pediu a Deus, o que Ele lhe prometeu, Ele vai cumprir, aleluia. Louvado seja Deus. Ainda que você esteja Ele por tardio, mas Ele vai chegar no tempo, aleluia. Louvado seja Deus. E Deus agora diz a Abraão: porei o meu concerto entre ti e mim, e eu te multiplicarei grandiosissimamente. Então Abraão caiu com seu rosto em terra, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis que o meu concerto contigo, e serás o pai de multidões de nações. E não chamará mais o teu nome de Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, aleluia. E te farei frutificar grandiosissimamente, aleluia, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, aleluia. Ou seja, a promessa que Deus, aleluia, fez para Abraão, aleluia, a promessa que Deus fez para mim, para você, não só fica em mim e você, não. Se estenderá, aleluia. Vai passar para nossos filhos, para nossas filhas, para os nossos netos, para nossas netas, para os nossos tataranetas, aleluia. Para os nossos bisnetos, para os nossos escancha-netos, aleluia. E para os nossos derruba-netos, aleluia. Louvado seja Deus. É assim que Deus fala, aleluia. Porque Deus diz que visita o pecado do homem até a quarta, aleluia, geração, aleluia, louvado seja Deus. É por isso que muitas das vezes tem pessoa pagando, aleluia, pagando alto preço por coisa que não foi nem ele que fez, aleluia, foi um familiar dele que veio antes dele e fez, aleluia, e deixou a cagada, e ele agora está tendo que resolver, aleluia, louvado seja Deus. Só que quando Jesus veio à terra, Jesus veio para destruir todas as obras do diabo, aleluia. E nessa manhã o Senhor está mandando, aleluia, me incomodando a lhe dizer: eu, aleluia, vim ao mundo para destruir todas as obras do diabo. Não tem obra do diabo que eu não possa destruir, aleluia. Não tem, aleluia, muralha que o inferno levantou contra a sua vida e contra a minha vida, que Deus não possa derrubar, aleluia, louvado seja Deus. Basta eu e você crer e obedecer o mandamento do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz também que, aleluia, o Senhor volta, aleluia, para falar com Abraão depois, aleluia, do tempo determinado que Deus determinou, quase um ano, ou seja, o tempo que a mulher passa para gerar um filho e ter o seu filho, aleluia, e segurar ele nos braços, aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia, louvado seja Deus, vai dizer que depois apareceu o Senhor no capítulo 18, aleluia, nos carvalhais de Moré, e estando ele assentado à porta da tenda, como quando tinha aquecido o dia, e levantou os seus olhos, e, aleluia, eis que 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se, aleluia, à terra, aleluia, e disse: meu Senhor, se agora te tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Traga-se agora um pouco, aleluia, que eu traga agora para o Senhor um pouco de água, aleluia. Louvado seja Deus, e lavai os vossos pés, aleluia. E eu trarei também um bocado de pão, e recostai-vos, ou seja, descansai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis vossos corações. Depois passareis adiante, aleluia, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram: assim faze como tem dito. E Abraão, aleluia, apresentou-se, aleluia, e a Sara a tenda, e disse-lhe: amassa a pressas, aleluia, 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão as vacas, e tomou uma vitela, ou seja, uma bezerra novinha, aleluia,
e boa, e deu ao moço que se apressou a prepará-la, e tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a ele debaixo da árvore, e comeram. E disse-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela ali, e está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo, aleluia, da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dela. Aleluia. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. E já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: porque Sara riu, dizendo: na verdade gerarei ainda eu, havendo já envelhecido? Havia alguma coisa, ou há alguma coisa, aleluia, difícil que o Senhor, aleluia, não possa fazer? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Aleluia. E Sara negou, dizendo: não ri, porquanto temeu. E ele disse: não diga isso, que você não riu, porque eu vi que você riu. Aleluia. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda da cidade de Sodoma, aleluia, e Gomorra. Abraão ia com eles, acompanhando-os, aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando, aleluia, foi com o tempo certinho, Jesus voltou, aleluia, e estava Sara, aleluia, louvado seja Deus, segurando seu filho, aleluia, louvado seja Deus, no braço, aleluia. E ela ali estava alegre, eu creio que Sara estava alegre. Eu creio que Sara estava contente, aleluia, porque Sara, aleluia, duvidou. Sara não sabia, aleluia, nem acreditava, não tinha nenhuma perspectiva, aleluia, perspectiva que ela teria um filho já com 90 e poucos anos de idade, aleluia. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que no tempo determinado Jesus voltou e ela estava segurando seu filho no braço, aleluia. Louvado seja Deus, e não será diferente na minha, na sua vida, aleluia. No tempo determinado que Deus determinou, eu e você, aleluia, vai segurar, aleluia, louvado seja Deus, a promessa que Deus fez na minha, na sua vida, aleluia, louvado seja Deus. Então não entristeça seu coração, porém ande na presença de Deus, seja fiel até o fim, seja perfeito, aleluia, como nosso Pai que está no céu é perfeito, louvado seja Deus. A Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, que Abraão, para conseguir, aleluia, se tornar pai de nações, raça e língua, não foi só assim não, aleluia. Muitos historiadores, muitos pregadores lê só que Deus fez a promessa, aleluia. Mas até o cumprimento da promessa, Abraão passou muito sofrimento, Sara passou muito sofrimento, eles peregrinou por várias terras, aleluia. Louvado seja Deus, eles passaram por várias perseguições, aonde eles passaram, aleluia. É bem verdade que Deus estava com Abraão, mas aonde chega um homem e uma mulher de Deus, eles não são bem recebidos assim não. Primeiro eles são rejeitados para depois ser recebidos, e não é diferente na minha, na sua vida. Primeiro, aleluia, eu e você tem que ser rejeitado para depois ser bem recebido, aleluia, o aceite, aleluia. Louvado seja Deus pelos homens aqui na face dessa terra. Fique com essa palavra na tábua do seu coração e alegre o seu coração, porque o tempo, aleluia, de você cantar está próximo, aleluia, louvado seja Deus. O tempo de você cantar o hino da vitória, aleluia, é chegado, aleluia, pelo poder do sangue de Jesus. Fique com essa palavra da tábua do seu coração, aleluia, e continue crendo, e continue obedecendo, e continue fazendo, e continue indo, e continue, aleluia, louvado seja Deus, rejeitando o pecado, aleluia, e aceitando Cristo, aleluia, louvado seja Deus, como único e suficiente Salvador da minha e da sua alma, aleluia, louvado seja Deus. Ele disse a Moisés, quando perguntar a você quem foi que lhe enviou, diga, foi o eu sou, aleluia. Eu sou o que sou, aleluia. Eu sou, aleluia, o que você precisa, aleluia, o que você precisa. Eu sou, aleluia, a tua alegria. Eu sou a tua paz. Eu sou o teu sonho, aleluia. Eu sou a realização do teu sonho. Louvado seja Deus. Eu sou o teu pai, aleluia. Eu não sou aquele pai, aleluia. Louvado seja Deus, que abandona o filho no momento, aleluia, mas que ele mais precisa, não.
Eu sou o pai que está com o filho todo instante, toda hora, aleluia, louvado seja Deus. E se alguém te abandonar, aleluia, ou o homem aqui na terra te abandonar, saiba que eu estou do teu lado a todo momento, aleluia, e não saio de perto de você nem um só instante, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. E eu agradeço aqui ao Senhor por ter fôlego de vida para estar falando da sua palavra para a nação, aleluia, para o povo da terra dos viventes, aleluia, louvado seja Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Eu deixo não a minha paz, nem a paz que o mundo pode dar, mas a paz do Senhor que excede todo entendimento, aleluia, louvado seja Deus. Tenha um bom dia e um bom trabalho em nome do Senhor Jesus. Amém.